Vamos direto ao ponto. Em uma rua de Minneapolis, um cidadão americano de 37 anos foi morto a tiros por agentes federais. Esse momento foi gravado e, quase que instantaneamente, se transformou numa controvérsia nacional, levantando um monte de perguntas difíceis sobre o uso da força e, principalmente, sobre a verdade. Olha, essa frase do governador de Minnesota, Tim Walz, resume perfeitamente o centro de toda essa história. É um choque direto entre a narrativa oficial do governo e aquilo que as imagens, a evidência visual, mostram para todo mundo ver. Tudo começou em 24 de janeiro de 2026. Alex Prete, que era enfermeiro, acabou sendo morto durante uma operação de fiscalização de imigração. Mas quem era Alex Prete exatamente? Então, com base nos registros públicos e no que a família e os colegas disseram, o quadro é o seguinte. Alex Prete era um cidadão americano, um enfermeiro de UTI que cuidava de veteranos de guerra, filiado a um sindicato de funcionários do governo e, um detalhe importante, ele possuía uma arma legalmente, com permissão para portá-la. E mais, não tinha histórico criminal relevante. E é exatamente aqui que a história se parte em duas. No centro de tudo isso, existe um abismo. Um abismo entre duas versões completamente diferentes do que aconteceu naquele dia. De um lado, a narrativa oficial. Do outro, o que os vídeos parecem mostrar. É que as duas narrativas simplesmente não batem. O Departamento de Segurança Interna, o DHS, afirmou que Prete era uma ameaça armada que resistiu com violência. Só que os vídeos mostram outra coisa. Ele segurando um celular, sendo atacado enquanto tentava ajudar outra pessoa e, o ponto mais crucial, ele parece ter sido desarmado antes dos tiros começarem. A versão do governo, então, pintou Prete como um agressor. Alguém que foi para cima dos agentes com uma arma, resistiu e, na visão de um comandante, parecia ter a intenção de causar um verdadeiro massacre ali. Essa era a alegação de uma ameaça direta e armada. E essa citação da chefe do DHS, a Kristi Noem, meio que carimba a posição oficial do governo. A mensagem era bem clara. Prete não era uma vítima, e sim um agressor que estava ali para causar violência. Ok, essa foi a versão oficial. Agora, vamos colocar isso em contraste com a outra versão da história. Vamos dar uma olhada na sequência dos fatos, mas dessa vez com base no que foi filmado por pessoas que estavam lá e no que as testemunhas disseram sobre o juramento. A sequência que os vídeos mostram é impressionante. Primeiro, Prete aparece segurando um celular, não uma arma. Ele intervém depois que um agente empurra outra pessoa. É aí que ele leva spray de pimenta e é derrubado, e então, o ponto-chave. Um agente tira a arma dele e quase que no mesmo instante, menos de um segundo depois, outros dois agentes atiram. A arma, ao que tudo indica, já tinha sido removida. E claro, a família de Alex Prete reagiu. E reagiu com força. Em um comunicado bem direto, os pais dele acusaram o governo de mentir, afirmando que o filho deles estava, na verdade, tentando proteger outra pessoa quando foi atacado. Mas a confusão não parou por aí, não. Pelo contrário, o que aconteceu em seguida foi uma disputa de poder inacreditável entre as forças policiais locais, estaduais e federais, ali mesmo, na cena do crime. Para se ter uma ideia do caos, olha só essa cronologia. Horas depois, no tiroteio, a agência de investigação do estado de Minnesota foi simplesmente bloqueada pelos agentes federais, impedida de entrar na cena do crime. Depois, começaram os protestos, a Guarda Nacional foi chamada e, no fim da noite, um juiz teve que dar uma ordem para garantir que as evidências não fossem destruídas. Essa declaração do chefe da agência de investigação de Minnesota é surreal. Imagina, a polícia estadual com um mandado na mão sendo fisicamente impedida de fazer seu trabalho pelos agentes federais. E um incidente desses, claro, não ficou só em Minneapolis. Em questão de horas, virou uma verdadeira tempestade na política nacional. Os lados se formaram quase que instantaneamente. A Casa Branca não demorou a se posicionar. Mas o alvo não foram os agentes federais. A culpa, segundo eles, era das autoridades locais de Minneapolis e de Minnesota, que teriam incitado uma insurreição com o que falavam. A resposta do governador Tim Walz veio no mesmo tom, batendo de frente. Ele basicamente disse que o governo federal tinha perdido a credibilidade e que o estado de Minnesota é que iria conduzir a investigação. E ponto final. A briga foi parar no Congresso, e foi sério. Chegou ao ponto do líder da minoria no Senado ameaçar bloquear o financiamento do Departamento de Segurança Interna, o que poderia causar uma paralisação do governo, tudo por causa desse incidente. Enquanto os políticos brigavam, a reação do público foi enorme.
Uma campanha de arrecadação de fundos para a família de Pretty juntou mais de $230 mil em pouquíssimas horas. Isso mostra bem o tamanho do apoio popular que surgiu. No final das contas, o que sobra é esse impasse. Uma nação dividida, tendo que lidar com duas versões da realidade que simplesmente não conseguem coexistir. Então, para resumir os pontos principais, um cidadão americano foi morto por agentes federais. A história oficial do governo bate de frente com o que os vídeos mostram. O que veio depois foi um confronto sem precedentes entre as polícias e uma polarização política imediata em todo o país. E tudo isso deixa no ar uma pergunta fundamental e bem perturbadora, né? Numa época em que existem câmeras por toda parte, quando a versão de uma autoridade é diretamente confrontada pelo que todo mundo pode ver, o que acontece depois? O que isso significa para a responsabilização, para a confiança e para a própria ideia de justiça?